O autor e editor que foi responsável por baratear e popularizar os livros no Brasil, o escritor que inventou um modo brasileiro de falar com as crianças, mas também o autor cuja obra não pode ser separada de algo muito grave, que é o racismo. Dos grandes nomes da literatura brasileira, poucas figuras são tão importantes e ao mesmo tempo tão controversas quanto ele, Monteiro Lobato. De um lado, ele é celebrado como pai da literatura infantil brasileira, o criador de um universo lúdico e nacionalista que moldou a imaginação de gerações. Do outro lado, o legado do Monteiro Lobato é assombrado por uma ideologia tão racista e tão explícita que as obras dele se tornaram alvo de ações judiciais e chegaram às cortes mais altas do país. Como pode o mesmo homem ser o criador da libertária Emília e um defensor de teses eugenistas? Como é que pode? A discussão desse vídeo não tem o objetivo de cancelar ou absolver essa figura aí tão controversa do passado, mas compreender aí o autor exige mergulhar na trajetória do trabalho dele. O escritor inovador e aclamado, ele também é símbolo da relação mal resolvida do Brasil com a própria história de racismo estrutural. Então sim, hoje falaremos sobre um dos assuntos mais desconfortáveis da literatura brasileira, Monteiro Lobato. Olá, meu nome é Rodrigo de Lorenzi, e se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu falo sobre livros, séries e filmes desde 2018 e sempre acompanhado de um vinhozinho, sempre tomando uma tacinha de vinho. É por isso que me chamam de o moço do vinho, é por isso que é o nome desse canal. Então pegue a sua taça e vem conversar comigo. E hoje vamos do racista Monteiro Lobato. Ah, sim, porque pode ser em 1800 ou 2025, o racismo é sempre racismo. Se antes era validado por uma lei, não importa. Mas também a gente vai falar do legado, da importância. E vamos de mais um assunto gostoso. Eita, como ela gosta de pesar o clima. Bom, para compreender a obra do Monteiro Lobato, a gente precisa primeiro entender o homem, entender a influência que ele teve. O nome completo do querido, ou não, é José Beto Renato Monteiro Lobato. Ele nasceu em 1882, portanto 6 anos antes da abolição da escravidão no Brasil, e ele partiu dessa para melhor em 1948. O Monteiro Lobato foi um intelectual bastante engajado aí nos debates sociais do tempo dele. Ele se formou em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e também atuou aí como promotor público antes de herdar a fazenda do avô, que permitiu aí ele ter uma vida confortável, né, a se dedicar com muito afinco à vida intelectual. Desde cedo ele participou do cenário literário e jornalístico do Brasil e contribuiu ali para jornais muito importantes do nosso país. Nisso ele acabou se posicionando como uma figura central do chamado pré-modernismo. A primeira grande obra dele foi Urupês, de 1918. Foi nessa obra aí que ele apresentou o personagem Jeca Tatu, que mais tarde vai se tornar um símbolo aí do caipira brasileiro. No começo, o Jeca Tatu foi a alegoria do atraso, né, nacional, atraso do país. Anos depois, sob influência do sanitarismo, o próprio Lobato reinterpretou o Jeca como vítima da doença e abandono estatal. Esse deslocamento aí acompanhou o debate público de saúde e saneamento das décadas de 1910 e 1920. O Monteiro Lobato, então, era um homem, assim, bastante respeitado, né, pela elite. Era um homem do seu tempo. E ele estava ali imerso, né, nas discussões políticas, discussões sociais, científicas, para definir os rumos de uma jovem república, né? A República do Brasil. A contribuição mais importante do Monteiro Lobato foi, obviamente, a revolução que ele causou, que ele promoveu na literatura infantil brasileira. Antes dele, os livros para crianças no Brasil eram, em grande parte, importações, né, de modelos europeus. Tinha também um tom ali bastante pedagógico, né? Uma linguagem bastante formal, personagens distantes ali da realidade brasileira. Então, primeiro, ele introduziu uma linguagem coloquial e uma linguagem acessível, né? Uma linguagem que refletia a oralidade brasileira. Nisso ele fez o quê? Deu voz para as nossas crianças. A boneca de pano, Emília, é o maior exemplo. A menina é libertária ali, ela é questionadora, tagarela. Ela se afasta ali daquela criança obediente, né? Daquela criança super nani. Ela acaba encarnando ali uma espécie de criança com um pensamento crítico, né? Com liberdade, uma curiosidade. Depois o Monteiro Lobato vai criar um universo enraizado na cultura nacional. Sítio do Pica-Pau Amarelo acabou sendo um pedacinho, né, um microcosmo do Brasil. Universo onde convivem elementos do folclore, né? Tem o Saci, tem a Cuca. A gente vai ter também a paisagem rural, né? Uma visão de mundo mais brasileira. Essa foi uma escolha dele que fazia parte de um projeto de nacionalismo cultural. Ele buscava aí valorizar as raízes do país. Além de tudo isso, embora ele não gostasse muito ali do didatismo, né, para criança, o Monteiro Lobato tinha um projeto educativo. Livros como Aritmética da Emília
e geografia da Dona Benta tinham o objetivo de ensinar temas complexos ali, de forma lúdica, através da fantasia e do diálogo. Ah, que homem bom! Tudo para refletir a visão dele de um Brasil mais moderno, mais instruído. A saga, que começou com A Menina do Narizinho Arrebitado, de 1920, meio que fundou ali uma nova base para a literatura infantil do país. E o trabalho do Monteiro Lobato não ficava somente ali na criação literária, nas histórias, né? Porque ele foi também um empreendedor para o mercado editorial. Numa época em que os livros brasileiros eram impressos fora, né? Em Lisboa, em Paris, ele fundou a Editora Monteiro Lobato. Mais tarde virou a Companhia Editora Nacional, que existe até hoje. Esse trabalho aí lançou as bases para uma indústria editorial nacional. E isso deu aos autores brasileiros uma plataforma aí para publicar livros no próprio país. De novo, temos mais um projeto aí nacionalista do Monteiro Lobato. Ele gostava mesmo do país. Monteiro Lobato entendia que para o Brasil se consolidar aí como uma nação moderna, né, era preciso não só das histórias contadas na nossa própria língua, mas também das nossas próprias gráficas para imprimir e distribuir essas histórias. Ou seja, somente elogios para ele. Parabéns! Ele queria a construção de uma identidade cultural brasileira. Opa! Mas esse mesmo projeto de nação foi erguido sobre uma base ideológica. Vamos nos atentar a isso. Uma base ideológica que tinha como objetivo a exclusão racial. Agora eu vou até tomar um gole do meu vinho, porque o negócio é pesado. O negócio... É bom a gente pensar aí que o Monteiro Lobato ele não era apenas um racista no sentido de que lá na casa dele ele falava atrocidades. Pra gente compreender as visões raciais do Monteiro Lobato, é preciso analisar o contexto intelectual em que ele mesmo estava inserido. Então, durante a Primeira República, aí, que foi de 1889 a 1930, uma parcela bastante importante da elite intelectual e política brasileira foi seduzida pela eugenia, que era isso, um movimento pseudocientífico que propunha o aprimoramento da espécie humana. Esse aprimoramento seria feito através do controle reprodutivo. No Brasil, a eugenia logo foi adaptada para responder à principal ansiedade das elites da época. E talvez das elites de agora também. Qual era essa ansiedade? A vasta população negra e mestiça do país. Essa população era vista como um entrave, como uma dificuldade aí para o progresso e para a modernização. O objetivo principal ali era o branqueamento da nação. E como é que eles iam conseguir isso? Por meio de políticas como incentivo à imigração europeia selecionada e o controle matrimonial. Meu Deus! Então isso é um horror. Toda vez que eu estudo isso é um horror. Figuras como o médico Renato Kell, um dos fundadores da Sociedade Eugênica de São Paulo em 1918, eram nomes ali importantes desse movimento. Junto com ele estava quem? Monteiro Lobato. E aí esse movimento, ele não era visto ali só como uma ideologia barata, né? Uma opinião ali, sou racista porque a minha opinião é essa, eu sou racista. Não, esse movimento aí foi visto como o ápice da modernidade e da ciência. O Monteiro Lobato ele não estava só refletindo um racismo comum, né, da época dele. Ele era um participante ativo e bastante convicto de um movimento racista organizado e específico e que se autoproclamava científico. A coisa complica porque a gente vai ter aí correspondências pessoais do Monteiro Lobato. Sim, temos cartas escritas por ele. Cartas a amigos que revelam que o Monteiro Lobato pensava de uma maneira chocante. Até mesmo para a época já era chocante. E aqui eu já aviso que os trechos são bastante violentos, tá? Bastante fortes. Bom, é fato documentado, tá? Que o Monteiro Lobato integrou a Sociedade Eugênica de São Paulo, fundada aí pelo Renato Kell, né? Que eu já citei. Muito amigo do Monteiro Lobato. Em uma carta de 1928 ao cientista Arthur Neiva, o Monteiro Lobato vai expor seus pensamentos de forma bastante racista. Nessa carta, ele vai lamentar a miscigenação no Brasil e vai elogiar os Estados Unidos. Vai elogiar os Estados Unidos por eles terem resolvido o problema racial com segregação e violência. E ele vai declarar abertamente o seu desejo profundo de que no Brasil houvesse uma Ku Klux Klan. Dentro das obras dele, a mais óbvia que fala sobre a ideologia eugenista é o único romance do Monteiro Lobato para adultos chamado O Presidente Negro, que também foi intitulado O Choque das Raças, publicado em
em 1926. É uma obra de ficção científica e, basicamente, é uma história sobre os medos e as fantasias raciais do próprio Monteiro Lobato. A trama vai se passar no futuro, no ano de 2228, e vai narrar a eleição de um homem negro, o Jim Roy, para a presidência dos Estados Unidos. Imagina o que ele não teria achado do Barack Obama em 2008. A vitória desse personagem aí do Roy desencadeia um pânico na população branca que se organiza para encontrar uma solução final para o problema racial. A solução encontrada, olha que bacana, é a criação de um produto para alisar cabelo. Esse produto aí seria distribuído em massa para a população negra, só que dentro do produto ia ter uma substância esterilizante. O plano é levar os negros à extinção gradual e pacífica sem que essa população percebesse. Aí você pode pensar, né, que isso aí pode parecer que o romance é um estudo, né, da exploração das tensões raciais, só que a obra tem as mesmas ideias que o Lobato defendia nas cartas. Ou seja, só se você for muito ingênuo ali para negar a conexão entre as convicções do autor com a produção literária dessa história. Muita gente defende o Monteiro Lobato aí dizendo que ele era um homem do seu tempo, mas o racismo dele não era apenas o reflexo do passado, não. Ele tinha ali um projeto para o futuro, um projeto ideológico de embranquecimento e de violência da população negra. Ele buscou promover esse projeto na própria escrita, na própria obra dele. Sítio do Pica-Pau Amarelo. A ideologia racista do Monteiro Lobato não ficou restrita ali só às cartas dele e ao romance adulto. Ele se infiltrou ali na criação da sua obra mais conhecida, que é O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa polêmica toda não é muito antiga, tá? Ela explodiu em 2010. Foi quando uma denúncia foi feita ao Conselho Nacional de Educação, o CNE. A denúncia alegava que o livro Caçadas de Pedrinho, de 1933, distribuído em escolas públicas pelo Ministério da Educação, continha passagens racistas. Esse caso aí gerou um debate nacional que chegou ao STF e também ao STJ. E aí vamos lá, em um trecho, durante o planejamento da caça a uma onça, a boneca Emília vai dizer: "Não vai escapar ninguém, nem tia Anastácia que tem carne preta." E aí a frase equipara uma pessoa negra a um animal a ser caçado. Em outro momento, ao descrever tia Anastácia fugindo assustada para cima de uma árvore, o narrador diz que ela trepou que nem uma macaca de carvão. Quer dizer, essas coisas aí de comparar negros com animais sempre foi um pilar ali da caricatura racista. Depois de um debate ali intenso, a decisão final do CNE foi não de proibir o livro, né, mas determinar que a distribuição nas escolas fosse acompanhada de uma nota explicativa. O objetivo era orientar os professores a contextualizar a obra e discutir criticamente o conteúdo racista ali com os alunos. Essa solução aí optou pela mediação crítica, né, ao invés da censura, e também estabeleceu um importante precedente para outras obras, né, para abordar outras obras que têm problemáticas racistas. No centro de toda essa polêmica tá a personagem da tia Anastácia. Embora principalmente na série de TV ali ela seja apresentada como uma figura maternal, né, uma figura querida, a construção dessa personagem é um mix de estereótipos bastante racistas. Estereótipos racistas que vão reforçar a estrutura de poder dentro do mundo do sítio. Em Histórias de Tia Anastácia, a Emília vai chamar as histórias ali da tia de coisa mesmo de negra beiçuda. Ou seja, o racismo na obra do Monteiro Lobato não é um acidente, né? Não é uma coisa pontual. O Monteiro Lobato tinha um projeto de nação e a tia Anastácia era a encarnação ali. A encarnação que ele via ali do lugar subalterno reservado para a população negra. Bom, assim como a gente falou no vídeo da J.K. Rowling, se você não viu, vou deixar um card aqui pra você assistir, a questão principal é como hoje a gente deve ler o Monteiro Lobato. Afinal, aí muitas das crianças são alfabetizadas, ou pelo menos apresentadas à literatura com os livros dele. Quer dizer, a gente que é adulto, né, a gente até tem ali a prerrogativa de pensar que tudo isso era um reflexo do tempo do autor, que naquela época era assim, que não tinha toda essa problemática. Mas e as crianças que vão pegar esse livro hoje e ler como ele tá ali? Você vai deixar a criança ler ali e não vai explicar nada pra ela. Vai achar que você trata pessoas negras daquele jeito. É isso mesmo que tá falando pra mim. Então a resposta talvez esteja aí numa abordagem crítica, né? Que reconheça tanto o valor pedagógico desses livros quanto as falhas profundas. Mas antes é importante aqui a gente analisar os principais argumentos, né? Utilizados pra defender Monteiro Lobato das acusações de racismo, porque tem bastante gente que faz isso. Muitos dizem, ele era um produto do seu tempo. Esse é o argumento aí do anacronismo, né? Que a gente não pode
analisar uma obra com os olhos de hoje. Esse é o argumento mais comum, mas também é o mais frágil. Como a gente falou nesse vídeo inteiro, o Monteiro Lobato não foi só um reflexo da época, ele foi um ativista da eugenia, uma ideologia específica que, aliás, já era contestada por outros intelectuais da época, como o Lima Barreto, que já tinha uma visão ali diferente de um mundo antirracista. Isso quer dizer o quê? Havia alternativas, né? E o Monteiro Lobato fez uma escolha ideológica. Outra justificativa que dão é que é a voz do personagem, não do autor. Essa defesa aí alega que as falas racistas partem de personagens como a Emília e não diretamente do autor. Isso não se firma muito não, porque as ideias do Sítio, as falas ali dos personagens, toda a ideia do outro livro dele, né, O Presidente Negro, são coisas que o Monteiro Lobato corroborava nas cartas pessoais, coisas dele, que ele escreveu lá pros amigos. As narrativas do Monteiro Lobato quase nunca oferecem um contraponto ali ao racismo dos personagens da Emília, pelo contrário, sempre normaliza. Outra coisa que falam é que tiraram as citações do contexto. Alguns defensores aí do Lobatão vão afirmar que os críticos isolam frases para atacar o autor. Mas a gente viu aqui também, né, a personagem da tia Anastácia, as frases horrorosas que o autor escrevia não eram só passagens isoladas, aí eram frases, né, que corroboravam tudo que a gente viu até aqui, do que ele falava, do que ele pensava. Como a gente sabe, a solução para livros problemáticos aí não é queimar esses livros, não é censurar. A censura só empobrece o debate e priva, né, a sociedade ali de uma ferramenta para entender o passado. Então talvez o caminho mais produtivo aí é o da alfabetização crítica. O papel do educador aí, seja professor, pai, mãe, enfim, o papel do educador é fundamental quando for apresentado o Monteiro Lobato para essas crianças. Para mim, na minha opinião, as obras dele não podem ser ali apresentadas, entregues a essas crianças sem uma mediação. Porque imagina, entregar essas frases aí para uma criança sem nenhum tipo de ressalva. Mostra tudo isso aí para uma criança que tá em formação ainda. Então o ideal seria apresentar os livros ali, mas também trazer uma contextualização histórica, né, com falas que façam sentido para a idade daquela criança. Antes e durante a leitura, acho que é fundamental ali discutir o período em que a obra foi escrita, falar o que é racismo, o que foi a eugenia, o que é discriminação. De novo, claro que você vai falar tudo isso com uma linguagem que aquela criança entenda, não de uma maneira acadêmica, né, por favor. Outra possibilidade aí é usar essas passagens problemáticas aí dos livros como ponto de partida, né, para conversar sobre racismo. Perguntar aí para as crianças como elas se sentem ao ler aquele enredo, aquele trecho, explicar por que aqueles trechos são ofensivos. Tudo isso aí é um exercício de empatia, né, de crítica social para criança. É interessante também ler outras obras, né, de outros autores, autores negros contemporâneos, obras que ofereçam aí outras perspectivas, né, sobre a identidade, a cultura negra brasileira, para essas crianças terem esses contrapontos aí às histórias do Monteiro Lobato. E aí não tem como. O legado do Monteiro Lobato, depois de toda essa discussão, foi um pouco manchado, e agora vai ser assim, também não tem como ignorar e nem deve. E ele foi, sim, um nome importante para a literatura brasileira, ele deu para as crianças brasileiras uma voz e uma imaginação própria, mas ele também é o mesmo homem que defendeu ideologias de exclusão racial e foi simpático aí à Ku Klux Klan. Então tentar apagar o racismo da obra do Monteiro Lobato é mentir. Ao mesmo tempo, tentar apagar aí a obra dele por completo é perder uma peça, né? Uma peça bastante falha, mas uma peça importante da história cultural brasileira. Eu acho que os livros dele permanecem essenciais hoje, não apesar do racismo, mas em certo sentido por causa dele. Hoje esses livros aí funcionam para entender o racismo estrutural, né? Que moldou a sociedade brasileira. Então, se for ler, tem que ler com olhos críticos. E assim, é um avanço, né? Que na minha época de escola, ninguém questionava nada disso. Era ler Monteiro Lobato e fim. Então a polêmica em torno do autor aí também é um sinal de amadurecimento racial, né? Mesmo num país que ama colocar tudo pra debaixo do tapete. Às vezes a gente precisa estar disposto aí a encarar os fantasmas do nosso passado. E aí, o que você acha dessa discussão toda? Concorda, não concorda? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, tá na hora de você se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo. Um brinde, tchau!